Saudações, estamos para mais uma dica sobre obras trazida pela NIC Construções. Por que não podemos fazer o levantamento de pilares e depois fazer o enchimento das vigas e lajes para mais tarde fazermos então a separação dos compartimentos com alvenaria? Por exemplo, não é para este caso, não é para o caso desta estrutura, porque aqui nós não teremos alvenarias, nem no futuro, certo? A estrutura vai permanecer assim. Mas já recebi algumas questões do gênero, porque é que em edifícios maiores, em prédios maiores, sempre presenciamos a situação de levantamento de pilares, enchimento das lajes, tudo mais. E só mais tarde é que depois vêm as alvenarias, a divisão de compartimentos, ok? De recordar que quando falamos de alvenarias estamos a falar de paredes, ok? Então, por que isso não é fácil fazer em obras pequenas? Por acaso é fazível, ok? Mas não é opcional para obras pequenas. Por que não é opcional? Porque este tipo de estruturas custa muito dinheiro, ok? Por exemplo, nós temos aqui esta situação. Aqui já temos pilares levantados, ok? E nos falta fazer então o enchimento de vigas, ok? Mas o que acontece? Se nós tivéssemos uma parede aqui, já seria um avanço muito grande. Por quê? Porque a parede que nós teríamos aqui, por exemplo, vamos imaginar que futuramente aqui teríamos uma alvenaria. Seria mais viável colocar a alvenaria agora, ok? Antes de fazer o enchimento da viga, ok? A viga de espera, ok? Que irá suportar a laje. Por quê? Porque só o material de cofragem para fazer esta viga custa muito dinheiro, ok? Custa muito dinheiro. Aqui teremos de ter a colocação de escorras, teremos de ter a colocação de pranchas, ok? E esse material todo só pode ser alugado, ok? Só pode ser alugado. E o período que vai ter que permanecer na obra esse material tem que ser de 28 dias, ok? Poderia até se reduzir para 21 dias, para 17 dias, mas a redução de número de dias para a retirada das escoras teria que ser de acordo com teria que ser de acordo com a aplicação de aditivos no betão que iria fazer ou que irá fazer as vigas, certo? Por quê? Porque esses aditivos servem para acelerar o processo de cura de betão, ok? O betão que não se coloca aditivos só atinge uma cura correta depois de 28 dias, ok? Então quer dizer que o material de cofragem tem que permanecer por 28 dias, certo? Então essas contas acabam não sendo viáveis quando na mesma depois teremos de fazer a colocação de paredes, ok? Por quê? Porque só o material de cofragem que vamos colocar aqui, ok? Por exemplo, o processo de escoras, não é? Que são os prumos, ok? Se nós formos avaliar, por exemplo, os prumos de toda esta obra, vamos perceber que é um valor significativo, por exemplo, para a compra de blocos e cimento, ok? Para o levantamento destas paredes, ok? Então é mais viável, ok? Fazer-se dessa forma, ok? Agora, por que em edifícios, por exemplo, maiores, em prédios maiores, sempre presenciamos situações em que se faz levantamento de pilares, depois se faz enchimentos e as alvenarias, se faz a embução de lajes, perdão, depois as alvenarias elas só vêm mais tarde. Bem, primeiro é que as paredes, os blocos são elementos divisórios de compartimentos, ok? Então, as alvenarias são muito mais para dividir compartimentos, ok? Em situações de edifícios maiores, o tempo conta muito, certo?
conta muito, conta bastante. E também temos uma certa diferença. Geralmente, em edifícios maiores, em prédios maiores, não temos situações de vigas aparentes, ok? As vigas sempre fazemos elas embutidas nas lajes, ok? Muitas das vezes, as lajes que vamos aplicar em edifícios maiores são lajes fungiforme. As lajes fungiforme dispensam a presença de vigas, ok? Por quê? Porque em edifícios maiores temos que gerir o pé direito, ok? O que seria isso? Temos que gerir a altura do piso ao teto, ok? É isso que chamamos do pé direito. Então, em edifícios maiores temos que procurar gerir o pé direito, porque se nós tivéssemos vigas, ia se reduzir muito essa questão de piso ao teto, ok? Então, isso significa que em situações, por exemplo, de edifícios maiores, não nos preocupamos em gastar, por exemplo, com situações de vigas aparentes, ok? Então, por exemplo, numa situação que esta estrutura já está assim, com pilares, íamos só fazer o escorramento normal, ok? Para suportar a laje, porque vai ser laje fugiforme, certo? Agora, se fosse também para se fazer a aplicação, por exemplo, de vigas para depois enchimento da laje, então seria mais gasto ainda, ok? Então, é sempre opcional fazer o levantamento das alvenarias e as vigas depois vêm por cima das alvenarias. Assim fica mais econômico, certo? Muito obrigado, sou Nicolau da Nica Construções. Sempre que quiser projetar ou construir, ou até mesmo para quem tem uma dúvida sobre obras, sobre a engenharia civil, pode então nos contactar. Muito obrigado, até mais.